Bom, gente, bom dia, bom dia. Agora iniciando o nosso trabalho, já gravando. Hoje é dia 10, né? 10 de... Hoje é dia 10 de outubro. Hoje é dia 10 de outubro de 2020, certo? Bom dia, agora gravando. Hoje é sábado pela manhã. Hoje é dia 10, sábado pela manhã. 10 de outubro de 2020. 10 de outubro de 2020, a aula de penal 2. Vamos fazer a devolutiva, ou seja, rever a prova aí. Eu peguei aqui uma prova aleatória, sem dar o nome, sem nada, e o que tiver de vermelho vai ser errado, o que tiver de preto vai ser certo, certinho? Vamos reiniciar, vamos começar o trabalho aqui agora, certo? E aí vamos para essa questão da revisão da prova. Certo? Certinho, gente? Vamos lá? Então, a primeira questão não sei se é dissertativa essa questão, acho que não, né? Todo mundo está vendo a tela, eu ouvindo meu som aí, tudo normal? Todo mundo vendo minha voz normal e vendo a tela? Sim, normal. A tela eu botei grande, tudo direitinho. Então, a primeira questão. A primeira questão a gente bota sempre, conforme eu tinha dito a vocês, um enunciado, que é um enunciado explicativo, e depois do enunciado explicativo vem uma pergunta. Aí vem aquelas opções em algarismo romano, depois vem o baralho daquelas letras, se está certo ou não. E aqui na prova já tem o gabarito que eu fiz antes. Qualquer problema que tenha, eu anulo a questão. Não tem problema nenhum. Anular a questão é uma coisa natural do processo. Tanto é que no exame da OAB, muita gente faz 35 pontos e tem que passar com 40 e fica esperando 5 questões anuladas para poder passar, e às vezes passa. Certo? Então, vamos lá. No estado americano, Nova York, foi implantada a tolerância zero. Isso diminuiu a criminalidade na cidade. Diante desse fato, José Domingues, cidadão americano e brasileiro, é preso nos Estados Unidos e deportado para o Brasil. Aqui a justiça decidiu não aplicar a pena e inocentou o réu. O mesmo praticou outro homicídio no Brasil, em 1999. É isso que nós vamos estar interessados aqui, tá? Matou um rapaz a facadas após uma discussão e foi condenado a 23 anos. Tá? Isso é uma coisa a ser observada na questão. E ainda cometeu outro delito de sequestro seguido de morte. Né? Outro que foi o sequestro seguido de morte. Certo? Certinho, gente? Então, o outro que foi o delito seguido de morte. Vamos continuar. Então, um promotor disse que os crimes no Brasil eram todos dolosos, indeterminados e indiretos. Mesmo que isso não tenha a ver com a questão, que só foi exemplificativo, mas a prova, ela não está aqui. Eu não estou aqui querendo medir pontos. Nada disso é tão importante quanto o aprendizado. Esses crimes não foram indeterminados nem indiretos. Ao contrário, eles foram diretos e determinados. Então, essa afirmativa aqui do promotor está errada. Diretos e determinados. Dolo direto e determinado. Mas não disse a modalidade. Aí só foi para que vocês raciocinassem. O objetivo da prova é aprendizado, é raciocínio. Então, matar o segundo crime cometido é hediondo, né? Isso, matar um rapaz a facadas após a discussão e depois um sequestro seguido de morte não é indeterminado, ó. É claro que não. A prova não é para você ficar satisfazendo o seu ego, que tirou 10. Não é satisfazendo, nem diminuindo o seu ego, porque, me deprimido, meu Deus, tirei nota ruim, nada disso. O objetivo da prova, na minha visão, é o aprendizado. Então, aqui, ó, vocês já ficam sabendo e se marca. Prova marca, sabe por que prova marca? Porque as experiências psíquicas do inconsciente que demonstram maior emoção são as que marcam mais. Então, aqui marca para vocês, ó, doloso, indireto, indeterminado, não. Aí seria eventual. Aqui é dolo direto e determinado nos dois casos. Então, só isso aí, se vocês já aprenderam,
para mim já começou bem. Legal? Um qualificado e o outro hediondo, não é isso, professor? Perfeito, perfeito. Perfeito, certíssimo. Agora vamos lá. Vamos à questão. Eu tive que embaralhar, porque a gente há de convir que a prova, se fosse em sala de aula, que eu estou ali 2 horas, todo mundo está lá, é uma coisa, mas online, que você fica 2 horas, que a gente é adulto maior, eu não vou, ninguém vai dizer aqui, ninguém é criança, né? Vai dizer, eu não vou pesquisar no Google, não vou nada, não tem nem sentido, né? Todo mundo vai pesquisar no Google, então a prova tem que ter um grau de embaralhamento, de dificuldade, tá? Mas, evidentemente, nada que possa prejudicar vocês, e jamais eu teria essa intenção, nem faria isso, eu não sou, né? Um professor perverso, não sou uma personalidade psicopática perversa. E, evidentemente, que nós não temos professores nessa linha, só temos professores que querem o bem de vocês, a maioria esmagadora é esse pensamento. Como os alunos também querem o bem do professor, né? A contrário senso, é personalidade psicopática perversa, tanto do lado do aluno como do lado do professor, que não é o caso nosso aqui. Aqui tem gente... Vamos lá, hein? Diga. Tem aluno que quer entrar, professor. Tem o quê? Bom dia. Tem o quê? Tem gente querendo entrar lá. Bom dia, professor. Tem gente querendo entrar. É, porque eu fico E outra aqui... coisa, até mesmo porque não é uma avaliação difícil, não é uma avaliação fácil, que vai qualificar, não vai medir a qualidade de aluno nenhum. Não tem nada a ver, né? O que vai medir é o cotidiano, é o mercado de emprego, é o que você vai fazer daqui para diante. E a avaliação, como você falou, Moisés, a avaliação, no dia da prova, ela é uma foto. Gente, tem gente querendo entrar, você avisa aí no Zap, que entre de novo, que eu estou vendo na tela aqui, ó, não está aparecendo mais ninguém. Legal? Tenha paciência, que chegou atrasado, entra de novo. Entendeu, Moisés? A avaliação, a nível de psicopedagogia, a prova é uma foto. Então, a foto quer dizer nada. Você pode tirar uma foto do cabelo despenteado, mas não é você. A avaliação nossa é o todo da unidade, o que vocês fizeram todo dia comigo aqui. Eu sei que vocês sabem, pô. Não tem dificuldade nenhuma. E por isso que eu fiz o trabalho para dar o ponto extra de 2 e vou procurar facilitar o máximo na correção, não tenho dúvida nenhuma. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, quem não fez nada, quem não veio a lugar nenhum, aí fica complicado, né? Aí a gente tem que... A última ratio, né? A gente tem que apertar. Vamos lá, vamos à análise. Quando da análise do crime, essa prova está bem apetitosa para aprendizado. Vamos observar ela como aprendizado. Não se preocupe com pontos. Pontos eu ajudo vocês. Se vocês aprenderem, para mim, eu tenho o maior prazer de ajudar vocês em pontos. Porque, para mim, a minha maior satisfação, meu gozo, meu objeto de gozo psíquico freudiano é vocês aprenderem. Aí eu fico satisfeito, certo? Então, ponto a gente ajeita aqui. Mas vamos pensar no aprendizado. Quando da análise do crime, teremos que não dividir o mesmo, colocando o único como era antes de Bellem. Tá certo? Não. Não. Então, não existe essa possibilidade. Quando a gente for fazer análise de um crime, a gente não tem que fazer, não tem que deixar ele completo e não dividi-lo, deixando ele único, como corpus delictis, que a gente estudou. Então, essa informação está errada. Quando o que tiver, veja só, estamos corrigindo aqui com vocês. O que não tiver bem, a gente anula a questão. Problema nenhum. A gente está aqui para isso hoje. Para corrigir, para que não fique nada injusto para com vocês. E anulado, todo mundo ganha. Quem acertou e quem errou. Então, por enquanto, vamos estar certinho. Se tiver algum questionamento, pode fazer. Fundamentando, né, lógico. Quanto à análise do crime, poderemos dividi-lo, mas apenas dar atenção ao fato típico. A gente sabe que na divisão... O microfone ligadinho aí, vamos desligar. A gente sabe que quando a gente divide, a gente dá atenção a fato típico, antijurídico, né? Fato típico, antijurídico e culpável. Legal, gente? É a tripartite, né? A gente já sabe disso aí. Foi o que Bellem trouxe de grande modificação para a tipicidade. Vamos lá. Então, essa daqui está errada. Quando da análise do crime, poderemos dividi-lo e fazer um conceito analítico amplo. É justamente isso, ó. A palavra conceito analítico é a que faz a divisão do crime e que analisa ele em 3 partes. Então, essa daqui é que está correta. Devemos apenas analisar a antijuridicidade? Isso aqui, ó. Não. Gente, uma dica para vocês, quando for fazer prova de xizinho. Quando for fazer, quando vai fazer uma prova, a gente quer ir logo na questão que a gente sabe, não é isso?
mas de xizinho está errado. Vocês perdem tempo com isso. Esqueça isso. De xizinho você tem que ir na que você tem certeza que está errada. Porque você vai vencer por eliminação. Então, aqui, ó, primeiro ponto, você leu isso aqui, estou com dúvida, vou para essa daqui. Devemos apenas analisar a juridicidade, ó. Isso aqui está errado. Aí você vai subindo. Você vai eliminando. Depois que você eliminar, vai sobrar essa daqui. Que está certíssima aqui. Se tiver alguma contestação, pode fazer agora. Agora vamos ao joguinho. Apenas a 3 está certa. Rapaz, essa questão é uma mangaba. Apenas a 3 está certa. No sistema, ele permite 3 questões certas. Aí eu boto 33,33% para cada um. Se você acertou uma, você tem 33,33%. Se acertou 2, você tem 66% na multiplicação por 2. Entendeu? Você não perde. Eu não sei ainda se o sistema, se você botar uma errada e as 2 certas, se tira algum ponto. Isso aí eu não sei. Vou ver no sistema ainda. Tá bom? Mas essa questão aqui está redondinha, né? Ficou dúvida, gente, da questão? Quer falar? Alguém aí? Ficou dúvida? A interpretaçãozinha dela está bem redondinha. Essa segunda questão, eu mesmo já anulei. Eu fiz uma revisão e já anulei. Mas não deixa de ficar o aprendizado. Vamos ver por que eu anulei. Onde é que está o erro? Porque isso também é aprendizado. Descobrir por quê. Não é anular por anular. Ou botar certo por botar certo. É descobrir o porquê. Aí está o aprendizado. A lei americana Patriot ACT dos Estados Unidos, e aí eu botei essa lei que eu pesquisei, cabe aí vocês analisarem depois, com calma, para vocês mesmos, se nós devemos ter essa lei no Brasil, se não devíamos ter essa lei no Brasil, se isso melhora a criminalidade ou não. O fato é que Nova York era um antro de criminalidade, colocou-se a tolerância zero e hoje não está tendo mais a que tinha na época. Bom, são fatos que a gente tem que ceder. Embora seja garantista, humanista, lá o que seja, mas a gente também tem que ver o outro lado da moeda. A lei americana Patriot ACT dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm muito, né? Questão de terrorismo, né? Vocês sabem disso. Ou seja, a lei patriótica autoriza, entre outros dispositivos, a detenção de pessoas por tempo indeterminado. Aí fica meio pesado, né? Mas eu estou fazendo uma análise do enunciado para aprendizado também, né? Eu peguei essa lei é terrível. Então, detém pessoas sem mandato, sem flagrante delito, sem ordem judicial, sem nada, por tempo determinado. É uma lei pesada. Se suspeita de terroristas. Aí, se for terrorismo, ainda pode até contrabalançar, dizer que está certo. Terrorismo é uma coisa grave. Agora, e de violação de outros direitos individuais, isso aí é pesado, essa lei. Quaisquer direitos individuais vai dar esse direito à polícia americana? Eu achei pesado isso, muito pesado. Mas é o que existe, eu pesquisei, existe realmente esse sistema. Diante da assertiva anterior, vamos para a segunda. Podemos dizer que o Tatbestand compreende o delito na sua integralidade. Então, tais assertivas estariam ambas erradas, você já vai logo eliminar, ó, ambas erradas não tem nem sentido. Apenas a segunda certa não tem nem sentido. Certinho? Aí vamos. A primeira assertiva, para a nossa legislação, afronta o garantismo penal e a tipificação legal. Tá perfeita. A primeira assertiva, ela existe lá nos Estados Unidos, mas para a nossa legislação, ela afronta o garantismo penal e a tipificação penal. Tá perfeita. E a segunda, ela é hoje ultrapassada. O Tatbestand é ultrapassado. Então, essa questão está certíssima. Ambas estão certas. Aí que está o problema, porque eu não leio a questão. Ambas estão certas. A primeira, está se referindo aqui, ó, gente, ó. Eu estou passando o mouse, vocês estão vendo direitinho o mouse? A primeira está certa, a segunda está certa. Embora ultrapassada a segunda. E a primeira está certa. Só que quando eu coloquei ambas certas, eu estou dando a entender que ambas estão certas, essa está certa para o direito americano. Mas ela não está certa para o direito brasileiro. Porque está ferindo o garantismo penal e a tipificação legal. Então, por isso que essa questão ficou dúbia. Aí vamos ver aqui, se vocês não quiserem, eu não anulo. Não tem problema não. Vamos lá. Aqui ele vem. A terceira está certa no contexto das afirmações. Olha como eu coloquei. A terceira está certa no contexto das afirmações, independente de serem aceitas hoje. Perfeita a colocação. A quarta está errada.
A 2 e 3 estão certas. Se você botou 2 e 2 está errado, já cortou logo. A 1 e 3 estão certas, está perfeito. E a 1 está certa também. Vamos ver o gabarito. O gabarito eu fiz antes da prova, tem que ser respeitado também, né? Lógico. Se eu fiz um gabarito que não está condizente. Aí eu fiz no gabarito. A 1 está certa também. A 3 está certa no contexto das afirmações, independente de serem aceitas hoje. Certo? E aqui, deixa eu ver, a 1 e 3, faltou colocar 1 e 3, ó, no meu gabarito. Por isso que eu anulei a prova. A 1 e 3. Certo? Porque ficou essa dúvida se ambas estão certas, porque essa lei é americana, está certa para eles lá, mas para nós está errada. Então, eu poderia manter essa questão. Certo? Porque ambas certas dá o sentido que ela pode estar errada ou pode estar certa. Por quê? Porque aqui está certa, porque o Tati Bestandi é assim, embora ultrapassado. Agora, a lei americana, para eles lá está certa, para a gente aqui está errada. Foi essa questão aqui que eu, por causa dessa questão, que eu não coloquei no gabarito, porque eu entendi que para o direito brasileiro estar errada, porém, para o direito americano está certa, eu não coloquei no gabarito, então eu resolvi anular essa questão. Se vocês não quiserem que eu anule, eu não anulo. Há um entendimento de que aí nós teríamos que tirar essa questão aqui, ó. Deu para entender, gente? O raciocínio está dando para entender? Aí, se vocês... Não, professor, por favor, peraí. Vamos ver. Eu respondi a... Eu anulei essa questão e eu quero saber se eu mantenho ou não a anulação. Vamos lá. Eu mantenho ou não? Não, olha, por favor. Eu sei, pelo meu conhecimento que eu tenho, a Constituição dos Estados Unidos não pode sobrepor a Constituição brasileira. Sim, o julgamento lá é um, o julgamento aqui é outro. Por favor. Mas presta atenção. Mas presta atenção, você não está entendendo ainda a questão. Você não está entendendo. Você tem que entender o mecanismo. Foi por isso que eu anulei. Entendeu? Não estou falando de julgamento. Eu estou falando que eu estou citando uma lei americana que, para os Estados Unidos, porque a soberania americana lá, para eles, ela está certa, essa lei. Para o americano está certa. Para nós, ela é inaplicável, ela está errada, porque ela está ferindo o garantismo penal e está ferindo a tipificação legal. O problema é essa questão 3 aqui, ó. Ambas certas. Essa ambas certas está certa ou está errada? Não. Hã? É a resposta correta. Responde aí. Ambas estão certas. Não. Ambas estão certas dentro da sua reciprocidade. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo ainda. Esqueça a reciprocidade, esqueça julgamento, esqueça tudo. Esqueça tudo isso. Eu estou falando de 2 países diferentes, com 2 legislações diferentes. Então, se essa legislação americana, ela tem amparo na nossa legislação. De qualquer forma. Entendeu agora? Se ela tem amparo na nossa legislação. Ela não tem amparo na nossa legislação. Porque nós temos garantismo penal e nós temos tipo. É claro, então, eu afirmar o problema aqui é eu afirmar ambas certas. Porque eu daria 2 entendimentos. Vamos lá, 2 entendimentos. Ambas certas. A lei americana está certa. Para eles lá. Para os Estados Unidos. Porém, não está certa para o Brasil. A Tati Bestandi, ela está certa, não tem discussão. Ela está desatualizada, não está em uso mais. Mas a afirmativa está certa. Aí, então, essa questão de ambas certas. Tá? Agora, outro entendimento. Ambas certas. A lei americana está certa para os Estados Unidos, mas está errada para o nosso garantismo penal. Então, eu não poderia colocar aqui ambas certas. Deu para entender? Aí, se isso acontecer, a gente valida a questão. Certinho? A jogada? Como surgiu essa dúvida de interpretação, tá? Eu vou analisar com mais calma se analiso ou não essas questões. Então, ambas certas, eu posso colocar como aqui errada, por quê? Porque para o direito brasileiro, ela não está certa.
Se eu modificasse isso assim, vamos ver se a questão daria certo aqui agora. A questão seria como o gabarito está pedindo. A 1 está certa também, e a 3 está certa no contexto das afirmações, independente de serem aceitas hoje. Certo? Aí, então, eu tiraria essa daqui. Aí, a partir daí, eu não ia anular a prova. É uma questão de raciocínio. Certinho? Então, eu vou deixar em aberto aqui, mas com observação. Vou observar. Observação. Vamos deixar em observação. Observação. Essa questão poderá ser anulada. Vamos lá? Mas deixei em observação. Prosseguindo. Na terceira questão, é novamente uma assertiva. Vamos prestar atenção nessa questão, porque é só para vocês entenderem. A médica M deseja matar o paciente P. Legal? Para tanto, entrega ao enfermeiro E uma ampola contendo substância venenosa, rotulando-a como medicamento e dizendo a E que o conteúdo da ampola deve ser ministrado imediatamente a P, mediante injeção. E, o enfermeiro, não é isso? Injeta em P a substância venenosa, indo P imediatamente a óbito. Tá certo? Aí nós teríamos essa médica que teria... Aí vocês poderiam analisar depois, com calma, se eu posso até mandar a prova para vocês também, vocês têm também no gabarito lá, se ela teria cometido um crime doloso, um crime culposo. E qual seria a responsabilidade de E? Ele estaria isento de culpa, já que ele não tinha conhecimento. Porém, ele como enfermeiro, ele sabe a medicação que está sendo aplicada. Aí fica... eu fiz essa questão para gerar um raciocínio sobre essa polêmica. Vocês aí polemizarem aí, cada um teria seu entendimento. Mas analisando a questão acima e pela teoria dominante hoje, nós vamos teremos que analisar o crime de acordo com Belling. Belling está ultrapassado, esqueça. Teremos que analisar o crime pela Tati Bestandi? Também não. Vou só fazer uma revisão de Tati Bestandi e Belling para vocês entenderem. Já foi dado em sala de aula, né? Eu estou apenas revisando. Já referimos que antes de Belling, o Tati Bestandi compreendia o delito na sua integralidade, em todos os seus elementos. Ou seja, corpus delito é crime. Belling, porém, concebeu a tipicidade como função meramente descritiva, completamente separada da antijuridicidade e da culpabilidade. Então, Belling deu um grande avanço, mas não foi o mais perfeito, porque o dominante hoje, pela doutrina, é Meyer, que é a segunda, que é a ratio cognoscendi da antijuridicidade, que a gente já deu em sala de aula também. Então, teremos que analisar o crime na sua integralidade. Você já corta isso aqui, que isso aqui não tem nem como acertar. Teremos que analisar o crime pela teorização de Max Ernst Mayr. Então, Mayr é o que é dominante hoje, certo? E por que Mayr é dominante? Vamos rever um pouquinho a doutrina. Ratio cognoscendi da antijuridicidade. A segunda fase da teoria da tipicidade surge com o Tratado de Direito Penal de Mayr, em que, para ele, a tipicidade não tem simplesmente função descritiva, mas ela tem caráter objetivo. Ela constitui indício da antijuridicidade. Ela é indiciária. Certo? Então, é isso que está hoje dominante. É o indício. Quando você mata alguém, matei alguém, corpo estendido, você tem o quê? Você tem um crime de homicídio, você tem uma morte, seja do homicídio simples, privilegiado, doloso, qualificado, hediondo, o que seja, você tem uma morte, e você tem um indício, é uma função indiciária de que é algo ilícito. De primeira análise, no conceito analítico de crime, você tem ele como indiciário. É um indício. É um indício. Depois que você vai analisar se ele lhe agrediu injustamente e depois dessa agressão você usou de forma moderada e ele acabou morrendo. Aí nós temos a excludente da antijuridicidade, que seria, no caso, a legítima defesa. Mas é depois essa análise. No primeiro momento, há um crime e é uma função indiciária. A tipicidade não é só descritiva, ela já tem uma função indiciária da antijuridicidade. Essa é a linha predominante, que é a segunda de Mayr.
Mero. Vamos ver as questões aqui agora. Todo mundo entendeu, gente? Está todo mundo entendendo? Qualquer dúvida, me fala. Apenas a 1 está certa. Ó, você já eliminou. Apenas a 1 está certa, não tem nem sentido. Apenas a 4 está certa, ó, já está legal. Vamos às outras. 2 e 3 estão certas, igual, não tem nem sentido. 3 e 4 estão certas, a 4 está certa, mas a 3 não está. Certa a que fala sobre tipicidade como indiciária da antijuridicidade. Perfeito. Vamos ver no gabarito, está certinho? Exatamente o gabarito, ó. Apenas a 4 está certa. Certa a que fala sobre tipicidade como indiciária da antijuridicidade. Certo? Por enquanto, só a 2 que está sob a minha observação. Quem quiser também observar, pode observar, mas eu poderia manter ou não. Vamos ver aí. Vamos agora à quarta questão. A quarta questão é dissertativa, né? A quarta questão, o pessoal entrou aí? Vamos ver. Esse botãozinho é para ouvir. A quarta questão, que ela é dissertativa, eu pedi aqui, ó, ratio cognoscendi, da antijuridicidade. É a teoria de Merrill, é a segunda que a gente deu em sala de aula. Significa o quê? Significa que a tipicidade não é meramente descritiva, e sim corresponde ao indiciário, ao indício da antijuridicidade. Então, ó, aqui, ó, ratio cognoscendi, da antijuridicidade e seu principal autor, utilizando a análise do caso abaixo. Vamos fazer a análise do caso abaixo aqui, para a gente fazer, embora. Pedro cometeu, e é bom também, vocês que gostam da penal, ontem eu assisti, que acabou caindo na internet, eu gostaria que vocês assistissem também, porque é um filme clássico para direito penal, no mundo todo, não é só no Brasil, não. O ônibus 174, de Sandro, para provar como é que a criminalidade vem, na questão até psíquica e etc, etc. Foi muito interessante, e os crimes você vai desvendando através daquele filme. O ônibus 174. Pedro cometeu homicídio logo após injusta provocação da vítima e depois auxiliou a sua esposa a matar seu filho logo após o parto. Então nós temos 2 crimes. O primeiro, ele cometeu homicídio logo após injusta provocação da vítima. E depois ele foi auxiliar a esposa a matar o filho logo após o parto. Logo depois que soube que o filho não era dele, tendo tido violenta emoção. Ó, aí nós estamos falando de homicídio privilegiado ou circunstâncias atenuantes. E depois de tudo isso, para sobreviver a um assalto, carro ao lado tentando assaltá-lo, atropelou e matou diversas pessoas no ponto de ônibus. Certo? Diante disso aqui, você vai descrever a ratio cognoscendi. Vai pegar cada crime dele e vai fazer a descrição do tipo com a função indiciária da antijuridicidade. E depois vai ver se houve, então, uma causa de justificação ou um privilégio. Vamos lá? Cometeu homicídio logo após justa provocação da vítima. Quando você for fazer a análise, vai fazer a descrição do fato e a função indiciária da antijuridicidade. Legal, gente? Até aí não ficou dúvida. Essa daí é tranquilo. Depois da função indiciária, que é ilicitude, é antijurídico, aí você vem para legítima defesa. Aqui tá tranquilo. Ajudar a matar no parto o filho, depois de violenta emoção. Nós teremos 2 situações. A dela, que é infanticídio, e a dele, que pode trabalhar como partícipe no infanticídio, e pode, inclusive, aí cabe a vocês o entendimento de analisar e deixar aberta a questão, para ver se a gente poderia ter uma participação no infanticídio e um homicídio privilegiado. Aí é entendimento. Aí eu deixo aberto para vocês entenderem. Depois de tudo isso, para sobreviver a um assalto, carro ao lado dele tentando assaltá-lo, ele atropelou e matou diversas pessoas no ponto de ônibus. Aí o que é que a gente pode aventar com referência a isso, gente? Vamos raciocinar comigo? Isso é a dissertativa, eu estou fazendo só para vocês entenderem. Gente, estão entendendo o raciocínio até agora? Eu estou aqui hoje e repito quantas vezes seja necessário. O que é que a gente pode alegar, gente, aí quando você tem uma pessoa ali assaltando, você perde o controle do carro e aí você, a partir desse momento, atropela várias pessoas no ponto de ônibus. Vamos lá? Vamos lá? Seria estado de necessidade, né?
Pode ser. Pode ser. É uma hipótese, né? Uma hipótese. Você pode trabalhar com estado de necessidade, né? Que você, para sobreviver, né? Porque se você não desvia o carro, você podia morrer, o assaltante lhe matar. Concorda com esse raciocínio? Estou lhe ajudando no raciocínio, tá? É isso? Estou ajudando. Então, você desvia o carro para não morrer e, infelizmente, atropelou várias pessoas. Aí pode ser uma tese boa. E aí vocês podem desenvolver outras teses em cima disso aí. Mas aí, pelo raciocínio, tá bom. Era isso que eu queria que vocês descrevessem aqui. Gente, ficou dúvida? Se tiver dúvida, vamos esmiuçar isso hoje, aqui agora. Não vamos deixar passar. Todo mundo entendeu? Professor, Diga, meu querido. um outro ponto que eu achei confuso foi o segundo crime, o de infanticídio, porque ele não fala que a mãe estava sob influência do estado puerperal para ser classificado como infanticídio, e ele trata só de um item, domínio de violenta emoção, mas tem que ser verdade, seguido de injusta provocação da vítima. É verdade, é verdade, é verdade. Isso é que eu quero de vocês. Como a questão é aberta, o que eu achar de ponto positivo eu vou dar para vocês, não se preocupe. E esse raciocínio é que eu quero, porque nota que você está aprendendo. E você agora brilhou, diga-se passagem, porque você leu a questão pelo que está escrito lá. Porque a gente lê a questão, como a gente tem conhecimento, eu acredito que vocês tenham conhecimento do que eu estou falando. Não tenho dúvida nenhuma, vocês aprenderam. Mas você deduz, eu mesmo agora, ao ler, eu deduzi. Eu não fiz a leitura em verbos. Olha aqui o que o colega faz. É interessante quando 2 ou 3 pessoas que são juristas, e vocês são juristas, vocês têm que se compenetrar nisso. Vocês são juristas. Quando 2 ou 3 pessoas pensam o mesmo assunto, como surgem coisas diferentes. Eu agora, lendo essa questão, se eu fosse responder como aluno, eu intuí ou induzi na minha mente que estava escrito aqui: auxiliou sua esposa a matar seu filho logo após o parto. Mas não está escrito aqui o estado puerperal, porque ela precisa, logo após o parto, estar em estado puerperal. Eu induzi, porque eu tenho conhecimento disso, tanto estudar isso e dar aula sobre isso, eu induzi que estava escrito isso. Mas isso aqui não está escrito não, gente, ó. O colega fez perfeito, não está escrito. E você tem que ler a questão pelo que está escrito. Mesmo que você saiba muito mais do que está escrito ali. Então, o colega fez perfeito. Então, infanticídio aqui, a gente poderia alegar por não cabimento. Até isso, como é dissertativa, o bom da questão dissertativa é porque é de xizinho, a gente faz que não tem jeito. Porque eu detesto prova de xizinho, pelo amor de Deus. A dissertativa, se você escreve aqui, ó, poderia aventar o infanticídio, porém, não faço, porque na própria questão não diz estado puerperal, que é um dos pressupostos para o infanticídio. Perfeita a sua colocação. Perfeito. Quem foi que colocou aí? Dá o nome aí. Dá o nome, qualquer mergulho é um flash. Professor. Coutinho, você já tem muito ponto, viu, Coutinho? Já tá cheio de ponto, viu? Ele tem muito ponto, é? Parece que você se acidentou e tá cheio de pontos já. Já se acidentou. Tá cheio de pontos. Okay. Não, tá por Moisés, a questão anterior, quem foi que fez? Eu queria só colocar uma questão. Valeu, a motivação. Alana, você está com o telefone. Do microfone ligado. Quer falar? Depois do acidente. Diga, Coutinho, como foi? Diga aí. Não, é a motivação, que ele cometeu o crime, pôs o parto, porque soube que no filho dele, não é filho dele, ele sai com o carro, aí isso atropela muita gente. Que motivação psicológica poderá ser usada? Perfeito. É uma complementação, ó, porque a própria questão está... Valeu também, Coutinho. Foi ótima a sua colocação. É uma complementação que vocês podem escrever também. Porque, ó, tendo violenta emoção. E depois de tudo isso, ó, depois está dizendo, logo depois, está dando a entender, né, na cabeça da gente, logo depois, ele estava em violenta emoção. Então, ó, isso também pode ser alegado, ó, Coutinho. Tá perfeito, Coutinho, viu? Perfeito. Logo depois, por estar em estado de violenta emoção. Aqui nós temos estado de necessidade, que seria um excludente de antijusticidade, a hipótese, evidentemente, que pode ser combatida, né? Mas vocês estão raciocinando juridicamente, isso é mais importante. E o que Coutinho falou também, nota 10. E depois de tudo, quer dizer, depois de tudo não está dando a intenção logo depois, mas está dando depois de tudo. Então, violenta emoção também poderia ser homicídio privilegiado. Certinho? As teses que vocês poderiam aventar. Então, uma questão aqui muito rica
para vocês desenvolverem. Muito rica. Guardem essa questão para não só agora nesse semestre, mas o próximo semestre. Gente, estuda-se sempre, sem parar e cada vez mais. Você rever, poxa, aquela questão, vou rever de novo. Quando você for rever de novo, você vai ver, poxa, agora eu estou tendo outra visão. Isso é interessante. Legal? Então, essa questão está resolvida, que é a questão de número 4. Legal, gente? A questão de número 5. Essa questão também é dissertativa, não? Deixa eu ver aqui. Nessa questão, aceitarei seus entendimentos. Então, é dissertativa. Então, para o caso que é complexo, por meio de raciocínio jurídico, que explique os conceitos básicos, tais como exemplo, tentativa e outros que devam aventar. Vamos lá, então, a questão. Essa questão também é dissertativa dá espaço, né? Até para, na hora de eu corrigir, eu pontuar melhor vocês do que a de xizinho, que me deixa muito engessado. João e Manuel, penalmente. Inclusive, o pessoal reclama que tem 3 questões certas. 3 questões certas só ajuda vocês. Sabe por quê? Porque se você acertar uma, você tem 33,33%. O próprio sistema dá aí para vocês. Se você acertar 2, você tem 33 vezes 2. Só que só tiver uma certa, ou você acerta ou erra. E eu não posso fazer nada, dá ponto nenhum. Se você errar, é 0. Então, várias questões ajudam vocês. Porque uma questão só, ela é muito cruel. Muito cruel. Por isso eu gosto desse sistema de várias questões. Principalmente 3. Que é 33,3, 33,33, vezes 3, né? Para dar, no caso, a aproximação para 100%. Vamos lá. João e Manuel, penalmente imputáveis, decidiram matar Francisco, sem que um soubesse da intenção do outro. João e Manuel se posicionaram de tocaia e concomitante atiraram na direção da vítima, que veio a falecer em decorrência de um dos disparos. Não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu fatalmente Francisco. Nessa situação, João e Manuel responderão pelo crime de homicídio na forma tentada? Ó, que questão gostosa de estudar. Ó, questão gostosa. Essa questão, inclusive, aí, para os meus alunos que são policiais, e muitas vezes você vê, entrou no bairro, e aí a gente tem que lamentar as mortes de pessoas inocentes por bala perdida. Eu fico de coração partido, isso não existe num país civilizado, a gente tem que acabar com isso. Troca de tiro com um bandido, e acontece um tiro e morre uma pessoa inocente. Isso é uma tristeza que me deixa muito triste, deprimido. Isso não existe num país civilizado. Mas, infelizmente, na realidade nossa está existindo. Aí vai se ver, a bala saiu de quem? A bala saiu de quem? E de quem não saiu a bala? A gente pode colocar o tentado? Aí eu deixo para vocês esmiuçarem essa questão aí, pesquisarem, porque é uma questão bacana de ser estudada. Certinho? E, além do mais, nós temos a questão do crime ser unissubjetivo ou monossubjetivo. Homicídio, ele é monossubjetivo e unissubjetivo. Ou seja, pode ser praticado por uma pessoa, como pode ser praticado por 2 ou mais. E, no caso, quando é 2 ou mais, é concurso de agentes eventual, ou concurso de pessoas eventual, concurso de crimes eventual, ou codelinquência eventual. Aí você professor, quando se fala em concurso de pessoas, ambos não tem que estar ciente do crime que vai cometer, porque no caso aí, um sabia que ia praticar o crime e o outro não sabia. Então a gente não pode classificar isso como concurso de pessoa, não estou certo? Essa turma é boa, porque... Professor, então vamos ler concurso de pessoa para a gente ver? Não, professor. Diga, meu querido. A última hora que o senhor colocou, esse crime aí é monossubjetivo. O senhor explicou muito bem e falou várias vezes sobre subjetivo e monossubjetivo. Eu coloquei monossubjetivo, botei tudo certo. Não sei se eu tirei 10. Veja só, perfeito. Você está no caminho certo, veja só. Mas a colocação dele também tem muita importância. Vamos aqui entender. O conceito, vamos ler o conceito, que através do conceito a gente vai interpretar a colocação dele, que foi excelente, diga-se de passagem. Bola na rede. Concurso de pessoas é a denominação dada pelo Código Penal às hipóteses em que 2 ou mais pessoas envolvem-se na prática de uma infração penal. A palavra envolve-se significa que elas estão envolvidas.
Vamos lá, prossegue. A doutrina e a jurisprudência também se utilizam das expressões concurso de agentes e codelinquência para referir-se a essas hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. Pluralidade de envolvidos no ilícito penal. A maior parte dos crimes previstos na legislação brasileira pode ser cometida por uma única pessoa ou por duas ou mais em concurso. Então, o que ele falou... Foi o Joanilson, foi? Falou? Quem foi que falou? Foi eu, Joanilson. Perfeito, Joanilson. Perfeito. O Joanilson Coutinho. O entendimento dominante é que teria que ter uma vontade de pessoas para atingir aquele objetivo. Possa existir um entendimento que não é o dominante, de que por si só o envolvimento, mas o envolvimento cria um liame também de vontades entre as pessoas. Entendeu? Então, você está certíssimo na colocação. Nós não poderíamos aplicar, nesse caso, o concurso de pessoas. Vocês poderiam aventar na questão concurso de pessoas, porém, se elas não têm os desígnios, não poderia ser enquadrado. Vocês poderiam aventar para mostrar que vocês têm conhecimento. Perfeito? Então, aqui está perfeita a questão. Aí, no caso, a questão crucial aqui agora também é saber se nessa situação João e Manuel responderão pelo crime de homicídio na forma tentada, já que não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu fatalmente Francisco. Se você não sabe de qual arma, como é que você vai enquadrar aquelas pessoas? Há correntes que entendem que seria atipicidade. Há correntes que entendem que seria atipicidade. É um fato atípico, né? Porque fato típico, ele precisa, no homicídio, o que precisa para concretizar no homicídio, que nós já estudamos, fato típico, nexo de causalidade, e como o homicídio é um crime material, nós precisamos de quê, gente? Resultado. Não é isso? Nós não precisamos de resultado? Meus queridos amigos, resultado do crime, o que é? A morte. Ou, se não foi a morte, o nexo causal de que o projétil saiu daquele autor. Então, na minha opinião, pode-se, inclusive, aventar o fato atípico e não a forma tentada. Deu para entender todo mundo aí? Vocês podem até pesquisar isso aí com mais profundidade. Essa é uma questão tão gostosa que vocês devem guardar essas questões para vocês estudarem, não agora, para estudar mais na frente, pesquisando, ó. Pesquisando. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vocês estão lendo essa questão e estão estudando. Porque ela é maravilhosa para você estudar. Então, eu dei a oportunidade de questões maravilhosas para você estudar. E de questões complexas dentro do Direito Penal 2. Tá legal? Então, aí, o tentado, ele ficaria numa posição de que ele não teria o nexo causalidade. E não tendo nexo causalidade, o crime de homicídio é crime de resultado material. Precisa de um resultado. Se não for consumado, nós vamos para a regra do artigo 14, não é isso? Do tentado, não é isso, gente? Que a gente já viu. Nós vamos para a regra de extensão. E essa regra de extensão também existe o liame causal. O nexo causalidade, que nós estudamos no semestre passado. Se não houver nexo causalidade, eu não vejo a possibilidade do homicídio tentado. Mas vale fazer uma pesquisa, vale a pena fazer uma pesquisa, e vale a pena estudar isso aqui, que isso é delicioso de estudar. Gente, ficou clara essa questão? Vamos passar para a próxima? Que questão é agora? Essa prova está gostosa, não está ruim não, está bem gostosa, não só de fazer, mas de depois ficar estudando ela. Porque ela é gostosazinha, não é ruim não. Vamos lá, está bem deliciosa. Um jornalista, essa é a 6ª questão, gente, tá bom? Um jornalista da cidade de Rondônia deu uma entrevista na televisão sobre o matador em série. Vamos pensar aquele de Goiânia. E comparou o caso do maníaco das mulheres de Goiânia. Eu estava pensando nisso. E foi enfática ao dizer que, na opinião, deveria o mesmo ser considerado como praticante de crimes de imprudência. Aí seria um crime culposo de imprudência. Isso você já sabe que é
beira o ridículo, né? Isso aqui beira o ridículo, né? Lógico, não seria crime nem culposo de imprudência. O maníaco de Goiânia, para todo mundo entender, ele parava num ponto de ônibus e atirava numa garota que ele nem conhecia, né? Então não tem sentido. Analisando a questão acima, na teorização da ratio essendi, olha, ratio essendi não é ratio cognoscendi. Ratio essendi é a terceira, é de Mesa, certo? Então é diferente, tá? Na ratio essendi, analisando a questão da ratio essendi, da antijuridicidade, podemos afirmar. Na ratio essendi, vamos relembrar aí, que está em aulas passadas, Mesger traz a público seu famoso Tratado de Direito Penal, por meio do qual é difundida a estrutura bipartida do delito. Olha só que vai ter pergunta mais na frente com isso. Mesger tratou da bipartida do delito. Na sua definição de delito, visando combater a neutralidade valorativa do conceito do tipo penal de Bellen, Mesger inclui a tipicidade na antijuridicidade. Ele inclui a tipicidade na antijuridicidade. O que é um grande erro, porque a partir do momento que houver uma causa excludente de antijuridicidade, como é que vai estar incluso? Né? Fato típico é uma coisa, tipicidade é uma coisa, antijuridicidade é outra coisa. De forma que o crime para ele é ação tipicamente antijurídica e culpável. Ele já elimina aqui, ó, a questão do tipo, né? Do fato típico, certo? Por isso é que nós vamos estudar ele aqui agora. Só essa revisão também já é aprendizado. Messer disse que a antijuridicidade deve ser analisada de forma integral e não separada. Você já corta logo isso aqui, ó. Integral e não separada é o Tats Bestandi. Aquele negócio antes de Belli ultrapassado. Você tira logo isso aqui. Não existe. Mesger afirmava que a tipicidade estava incluída na antijuridicidade. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá com o nosso querido César Roberto Bittencourt. Mesger disse: crime é ação tipicamente antijurídica e culpável. César Roberto Bittencourt, está aqui clareza. Messer disse que a estrutura bipartida do delito, para o caso da teoria dele, que é a segunda fase da teoria, que é a ratio essendi. Então, essas três estão absolutamente certas. Vamos ver o baralho agora? É no baralho que a gente pode anular as questões. As afirmações de Messer hoje em dia estão desatualizadas. Perfeito. Porque quem ganha hoje é Mayer, né? Que é a ratio cognoscendi. Mayer ganha. A segunda e terceira estão certas, ó. Você já corta logo. Somente a 1 está errada. Então tá certo. Somente a 1 está errada. Ó. Somente a 1 está errada. Então, mais... O de preto é o que está certo, o de vermelho está errado, tá, vocês? A 2, 3 e 4 estão erradas. Isso, ó, errado. As questões 2, 3 e 4 estão certas. Então, vamos aqui para o nosso gabarito que eu fiz antes. Somente a 1 está errada, está perfeito. As questões 2 e 3 e 4 estão certas, perfeito. As afirmações de Messer, hoje em dia, estão desatualizadas. Prova redondinha, perfeita. Vantagem de você ter 3 alternativas. Esse caso aqui desse aluno, ó, eu não sei nem o nome, eu peguei uma prova aleatória que não interessa aqui, pedagogicamente não interessa em ficar julgando as pessoas, eu não faço isso, né? Nem muito para cima, nem muito para baixo, normal. Aqui ele botou os 2, ó. Sabe o que significa? Que ele ganhou 33,33 pontos vezes 2. O sistema já calcula isso. Se tivesse uma só questão certa, gente, é um tiro. Ou você acerta ou você erra. Então, obrigado, professor, que eu acertei. Então, que mérito está desatualizado. Isso que eu notei. 33. Você acertou 2, 33,33 vezes 2. Faltou ele acertar uma, mas ele já ganhou seus pontos. Então, eu acertei, tirei 10. Coutinho. Que mérito está desatualizado. Coutinho é o cara. Se não tirou 10, eu vou colocar só para o seu merecimento. Vamos lá. Mas entendeu, gente? Eu só tenho uma dúvida que eu gostaria de tirar com o TI no sistema, porque eu não vou ver, inclusive, na correção. Eu estou fazendo a correção, mas não tirei essa dúvida ainda. A minha dúvida do sistema é o seguinte. Se a pessoa botar essa questão que está errada aqui e botar essas duas que estão certas, eu penso, e mesmo que o sistema não faça, eu vou fazer manualmente,
que a pessoa merece 33, 33. Porque acertou duas. Não interessa se ela errou uma ou se ela errou duas. Ela acertou, a gente vai computar os acertos. Se o sistema não fizer automático, eu vou fazer isso manualmente. Isso é um compromisso com vocês. Então, se você colocou aqui, ó, tá errado. Você colocou uma errada, não colocou? Mas você colocou duas certas. Então, você tem 33,33 vezes 2. Entendeu? Porque pode ter no sistema um mecanismo, eu não sei, para ser sincero aí a vocês, eu não sei, porque o sistema VAR, a gente cada vez mais vai se adaptando com ele. Esse ano a gente dominou ele, né? Mas cada vez mais aprendendo, que é a área de informática. Se você colocar uma errada, as duas que você colocou certa, você perde. Eu não sei, eu acho que não. Mas se você não perder, se você perder automaticamente, no sistema eu coloco. Qualquer questão que você acertar, se for 3, acertou uma, eu coloco. Acertou 2, eu coloco. Acertou 3, eu coloco. Errou, acertou 3 e errou uma. Para mim não me interessa. Que errou, joga fora. O que interessa é que você acertou. Certo? Legal, gente? Melhor que isso, só 2 issos. 7ª. Vamos lá. Questão tá apetitosa essa prova, viu? Tá num apetite total. O caso abaixo, apenas como exemplo de crime. É um caso como exemplo de crime só para vocês. Um juiz decretou a prisão de uma médica em um acidente de trânsito, que ela bateu seu carro contra uma moto. Caso idêntico de Kátia Vargas. Observação aqui que a gente tem que fazer como jurista é que a doutora Kátia Vargas foi absolvida no júris. E o seu status quo hoje é de inocente. Isso é fato. E a gente não pode falsear fato. Tá bom? Não pode falsear fatos. Tem que ser fidedigno. Nós, principalmente, não, a gente perde a credibilidade como jurista. Então, ela hoje, o status quo hoje, até reverter, até que um tribunal superior anule, e pelo que eu sei, pode ser que vocês tenham informação mais recente, eu não sei, não foi anulado ainda o júri dela, não é isso? Não sei se alguém tem informação diferente. Informação que eu tenho é que está mantido o júri, então, o júri é soberania dos vereditos. Então, ela está no status quo de inocente. Tá certo? De absolvida. O qual ela estava transitando em velocidade abaixo do permitido. Se o permitido 80, estava com 50. E disse que deveria, dessa forma, prender por 2 anos e depois soltar. E fazer com que a presa trabalhe nas fazendas de forma remunerada e com remuneração, como se fosse um empregado. E ainda disse que a mesma teria cometido o crime por dolo direto e com requinte de crueldade. Tudo errado. Prender por 2 anos e depois soltar, sem nenhuma base. Trabalhar em fazenda de forma remunerada, a Constituição Federal não permite trabalhos forçados. Não é isso? E teria o crime cometido com dolo direto e requinte de crueldade, não tem nenhum indício disso aqui. Até porque ela estava abaixo do permitido. Então seria, no caso aí, não seria nem imprudência, nem perícia. Aí teria que ser uma negligência, né? Nesse caso aqui. No culposo teria que ser uma negligência. Bem entendimento. Aí vem. Nesse caso, a tipicidade deve ser, vamos lá, analisada de forma integral e levar em consideração apenas o corpus delicti. Isso aí é o quê, gente? É o Tati Bestandi, que não existe mais. Só analisar o corpo delito. Para Belling, não devemos separar fato típico de antijurídico. Gente, pelo amor de Deus, quem acertou? Quem colocou essa questão aqui? Eu vou observar quem colocou a segunda como certa, porque, francamente, aí não tem mais como, tem que fazer de novo essa matéria. Porque Belling nunca falou isso. Não devemos separar, ele sempre falou que devemos separar. Vamos lá. Para a quinta tese do tipo, aí nós vamos para o finalismo, é a quinta tese do tipo, eu vou ler para vocês. Quinta fase, nós demos em sala de aula. Fase do finalismo, tipicidade complexa. A gente deu em sala de aula. Então, qual é a pergunta, qual é a afirmativa aqui? É, para o finalismo, quinta fase da teorização do tipo, da tipicidade, teremos tipicidade complexa. Então, ele já vem aqui no título mesmo, ele já coloca fase do finalismo, tipicidade complexa. Então, por aqui você já viu que está certo. Não precisa nem ler mais. Tá certo? Aí vem a quarta. Para o finalismo, quinta fase da teorização do tipo, teremos tipicidade complexa. Ah, esse eu li aqui. Agora eu vou ler em cima. Desculpe, viu? Eu li de baixo. O quarto está certo.
O terceiro, para a quinta fase, teorização do tipo, finalismo, teremos tipos dolosos e culposos. Vamos lá? Eu vou ler aqui exatamente o que a gente deu em sala de aula, foi o resumo extraído do professor César Roberto Bittencourt, do professor André Stefan e do professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves e do professor Yuri Carnelo Coelho. Vamos lá. Finalmente, com o surgimento do finalismo, foi dado em sala de aula, pode-se até falar em uma quinta fase, que não chegou a ser destacada por Ussuar, na qual se admitem tipos dolosos e tipos culposos, com dolo e culpa integrantes destes. Integrantes do tipo. Olha lá, o que está dizendo integrante do tipo, tá? Então, podia parar por aqui que está certo. O tipo, na visão finalista, passa a ser uma realidade complexa, formada por uma parte objetiva, tipo objetivo, composta pela descrição legal, e outra parte subjetiva, tipo subjetivo, constituída pela vontade reitora, com dolo ou culpa, acompanhados de quaisquer outras características subjetivas. A parte objetiva forma o componente causal, e a parte subjetiva o componente final, que domina e dirige o comportamento causal. Gente, ficou claro que as duas estão certas? Clareza solar. Vamos ao baralho. Professor, mais uma vez, professor, me desculpa eu estar pedindo uma parte. Na hora que você quiser falar, você fala, Coutinho. Não, tá, porque nesse caso daí que eu acompanhei, eu me baseei e fiz a resposta de acordo com a perícia de Molini, certo? Ele foi contratado, veio aqui, fez a perícia e nós falamos isso em sala de aula. Então, eu respondi corretamente. Uma nota 10 para mim, novamente. Coutinho, você é tipo da coisa, você está vencendo igual aquele cara do... Tinha um negócio da propaganda nazista, né? Não é o caso seu, não, porque você é uma pessoa maravilhosa, não tem nada a ver. Mas, assim, a repetição daquela coisa no sentido do ganhar mesmo através da repetição. Você já ganhou, pronto, pelo mérito, você já é vencedor pela sua luta, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Você é maravilhoso. Obrigado. Rafael, tá parecendo a Globo repete sempre aquela mesma coisa e aí vai entrando no seu inconsciente. Mas beleza, já entrou no meu consciente. Coutinho, obrigado pro Rafael. Você vai inconsciente. Rafael, manda um PV para mim, manda um 8 no PV que eu perdi seu contato. Beleza, vou mandar um 8. Vamos lá. Então aqui, gente, ó, somente as questões 2, 3 e 4 estão corretas. Ó, a 3 e 4 está correta, mas a 2 não está. Então, ficou claro aqui que está errado. A 1 e 3. A 1, vou subir mais um pouquinho para vocês verem. A 1 não está correta. Embora a 3 esteja. Mas aí você não pode colocar essa certinho. Aí você vem para as 3. A 3 está correta, certo? Para a quinta fase, finalismo, o dolo e a culpa no tipo perfeito. Quarta fase está certa. Então, aqui nós teremos, ó, a quarta está certa, certo? E a quinta... A terceira está certa. A quarta está certa, foi o que nós colocamos aí. E para a quinta fase, finalismo, o dolo e a culpa no tipo. Então, a prova está nessa questão fechadinha. Legal, gente? Clareza solar aqui. Eu estou aqui à vontade de vossas excelências. Repito, reitero, e vocês podem participar. Não há problema nenhum. Se tiver qualquer questão com problema, eu seria a primeira pessoa consciente a anular. Lógico, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas por aqui está redondinha a questão. Então, beleza. Inclusive, esse aluno que eu não sei quem é, não é Coutinho. Já digo a vocês que não é Coutinho. Tá certo? Não é Coutinho. Mas esse aluno acertou as 3, ó. Esse negocinho do lado aqui é o que o aluno marcou. Acertou as 3. Aí imaginemos aqui, ó, que ele tenha colocado também daqui, ó, a minha questão que eu estou falando do sistema, ó, que ele colocou aqui também, ó, na B, tá certo? Aí o sistema iria anular a questão, deveria dar o ponto completo a ele. Na minha opinião, devia dar o ponto completo. Se ele tivesse acertado só 2 e errado uma, também devia dar 33,33 vezes 2. É o meu entendimento. Não sei se o sistema age assim. Eu sei que aqui o aluno que não é Coutinho acertou. Essa prova não é de Coutinho, para vocês não pensarem que é de Coutinho. Oitavo.
Oitava questão. Vamos lá. Aí começa aquela questão agora de concurso de pessoas que a gente já estudou, vocês estudaram, estão ficando craque nisso. Legal? Vamos lá, concurso de pessoas. O concurso de pessoas, certinho? Vamos lá. Preso por tráfico de drogas e organização. Associação criminosa. Associação criminosa. Esse ponto vocês devem parar. Parar porque vai ser interessante para vocês. Associação criminosa, nós temos concurso de pessoas ou de agentes ou codelinquência plurissubjetivo. Porque se faz necessário 2 ou mais pessoas. E nós temos esse tipo de concurso de condutas paralelas. Veja o que diz a doutrina. Em que os agentes auxiliam-se mutuamente. Auxiliam-se mutuamente. Tráfico de drogas é assim. Concurso de associação criminosa também. Visando um resultado criminoso comum. O exemplo sempre lembrado é o do crime de associação criminosa. Então, por aqui já matou. E você já sabe que nós estamos diante aqui, ó. Só essa revisão já é um aprendizado maravilhoso. O fazer a prova, o estar tenso na prova, o depois você rever sozinho, depois de rever aqui, não tem como você não aprender essa matéria. Eu me dou satisfeito com o aprendizado de você, não tem como. Então, aqui nós temos a organização, associação criminosa, como um crime plurissubjetivo, concurso de pessoas de agente ou codelinquência, subjetivo, plurissubjetivo, de condutas paralelas. Artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. No tráfico de drogas, há sempre aquele que transporta, faz o atacado, depois entrega para alguém, que vai entregar no varejo. Então, é uma forma de associação criminosa, em que as condutas são paralelas, são visando um auxílio mútuo para um objetivo comum, que é a venda da droga. 12 anos de prisão, porém já foi condenado em trânsito julgado ou em outro processo, e agora quer progredir de regime, porém ele cometeu o delito na prisão, e restou comprovado que eu mesmo agi em legítima defesa. Quando eu falo restou comprovado em legítima defesa, estou dando a entender aqui, não estou escrevendo, mas estou dando a entender de homicídio. Vocês podem seguir essa linha. Mas aventou-se estado de necessidade e desejo de realizar um crime ou outro, estava bêbado e drogado. Isso tudo é só para confundir, não tem sentido nenhum. No primeiro crime, estaria enquadrado em codelinquência plurissubjetiva de condutas paralelas. Eu acabei de falar isso agora e ler doutrinariamente isso. Eu vou suspender um pouquinho só aqui, peraí. Todo mundo está vendo aí, né, direitinho, né? A questão. Aqui nós temos, ó, gente, ó. No primeiro crime, estaria enquadrado em codelinquência plurissubjetiva de condutas paralelas. Perfeito. E o primeiro crime qual é? Tráfico de drogas e organização, associação criminosa. No primeiro crime, estaria enquadrado em crime de codelinquência unissubjetiva. Erradíssimo. Concurso de pessoas ou codelinquência unissubjetiva, olha o que diz o conceito, são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Nada obsta que, eventualmente, possam ser praticados por 2 ou mais. Crime plurissubjetivo, ele tem 2 ou mais pessoas em concurso por haver expressa exigência do tipo penal nesse sentido. Então, no caso, jamais seria o crime enquadrado como concurso eventual. O concurso eventual, ele se dá no unissubjetivo ou monossubjetivo. Concurso eventual se dá no unissubjetivo ou monossubjetivo. Vou ler. Considerando que os delitos que se enquadram nessa classificação, unissubjetivos ou monossubjetivos, podem ser praticados por uma só pessoa ou por 2 ou mais em concurso, também chamados de crimes de concurso eventual. Se for plurissubjetivo, nós teremos o concurso necessário. Se for unissubjetivo, concurso eventual. Então, aqui está errado. No crime cometido na cadeia, vamos ver ele aqui, que deu a entender que seria um homicídio, né?
estaria enquadrado em concurso eventual de pessoas. Vamos lá? Então, Professor, diga. foi justamente esse ponto que eu não marquei essa questão, porque ele não deixa claro ser o crime de homicídio aí. Por isso eu não poderia afirmar que ele é eventual. Não, vamos ser honestos, né? A gente tem que ser correto, né? Concorda comigo? A mesma correção que eu espero de vocês para comigo, eu também o faço com vocês, né? Lógico, tendo ser transparentes e corretos. Ele não deixou claro isso aqui, na verdade é. Mas, o raciocínio seu, quando se fala em legítima defesa, nós estaríamos em qual crime? Tradicional, seria homicídio. Né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Se for o caso, a gente anula. Uma hipótese, sim. No crime cometido na cadeia, ou pelo menos eu deixo uma observação, mesmo que eu não anule, para poder dar pontos a vocês. No crime cometido na cadeia, porque a gente anular e dar o ponto a todo mundo, tem alguém que não fez a questão, que não respondeu, já ganha. E assim, dessa forma, eu avalio quem fez, já fica mais tranquilo. No crime cometido na cadeia, estaria enquadrado em concurso eventual de pessoas. Vamos lá. Então, porém, cometeu outro delito na prisão, e estou comprovado que eu mesmo agi em legítima defesa. Mas aventou-se estado de necessidade e desejo de realizar um crime ou outro. Estava bêbado e drogado. Então, aqui ficou essa questão do homicídio e ficou essa questão do concurso ser eventual de pessoas. E o concurso eventual de pessoas precisaria de mais de uma pessoa. Ó, aqui, ó, gente, ó. Então, a gente já vai caminhar essa questão, né? Vê se eu acompanho o raciocínio aí, todo mundo, para ver se ficou legal. Ó, no crime cometido na cadeia, estaria enquadrado em concurso eventual de pessoas. Vamos raciocinar todo mundo aqui agora? Para ver se eu estou certo ou estou errado. Concurso eventual de pessoas, eu vou ler novamente. Os delitos se enquadram nessa classificação, podem ser praticados por uma pessoa, ou duas, ou mais em concurso. São também chamados concurso eventual de pessoas. Tá certo. Tá certo. O eventual, lendo aqui, ó, o concurso eventual é o mesmo que o monossubjetivo é o mesmo que monossubjetivo ou unissubjetivo. Certo? Repetindo aqui, ó, a doutrina. Considerando que os delitos que se enquadram nessa classificação, unissubjetivos ou monossubjetivos, podem ser praticados por uma pessoa ou duas ou mais em concurso, são também chamados de crimes de concurso eventual. Perfeito. Então fica decorado para vocês. Unissubjetivos e monossubjetivos podem ser concurso eventual de pessoas, podem ser chamados. Plurissubjetivos vão ser chamados por concurso, crime de concurso necessário. Repetindo, plurissubjetivos, crime de concurso necessário. Unissubjetivos ou monossubjetivos, crime de concurso eventual. No crime cometido na prisão, estaria enquadrado em plurissubjetivo. Aí tem a paciência. Aí não tem nenhuma evidência disso aqui. A única coisa que restou nessa questão é a palavra homicídio, que não está aqui expressa. Porém, subentendida, mas não está expressa. É a única questão que restou aí para se questionar. Vamos lá as questões. 2, 4 e 3 estão certas. Você já corta logo. 2 e 4 estão certas, você já corta logo. Vamos então. 2 e 4 estão erradas, certo? Crime de delinquência eventual pode ser praticado por um ou vários meliantes. Certíssimo. 1 e 3 estão certas. Então a questão toda está certinha, está redondinha. Ó, a gente vai ver aqui agora. 2 e 4 estão certas. Beleza. 1 e 3... Perdão, 2 e 4 estão erradas. Vamos ver aqui o gabarito. 2 e 4 estão erradas. 1 e 3 estão certas. Vamos ver aqui direitinho. 1 e 3 estão certas. Beleza, no gabarito.
E crime de delinquência eventual pode ser praticado por uma ou vários meliantes. Só também, ó, tá certinho aqui agora. Crime de delinquência eventual pode ser praticado por um ou vários meliantes. Pelo raciocínio aqui, aí eu vou analisar, deixar também a interpretação de vocês, se vocês quiserem questionar também, é válido a nível de aprendizado. Por esse raciocínio aqui, na minha opinião, a falta da palavra homicídio, vamos ler de novo, cometeu outro delito na prisão. Restou comprovado que o mesmo agiu em legítima defesa, mas aventou-se estado de necessidade e desejo de realizar um crime ou outro. Estava bêbado ou drogado. A falta da palavra homicídio aí, ela não atrapalhou as respostas. Ela estaria subentendida. A falta da palavra homicídio não atrapalhou a resposta. Eu vou deixar a questão em observação, mas eu acredito que não atrapalhou. Sinceramente, não atrapalhou. O que é que vocês acham aí? Dê uma opinião aí. Aqui a gente é democrático participativo. Só não pode um xingar o outro, matar a mãe, xingar a mãe, nada disso. Mas quando for um diálogo saudável, a gente pode fazer. Eu vou deixar essa questão em observação, mas eu queria ouvir a opinião de alguém aí. Quem acha? Professor, no meu caso, foi o entendimento que eu falei. Eu observo os elementos que estão na questão. Como eu não vi a identificação do crime, falar que não houve legítima defesa, para mim, não indica ser um homicídio, porque vários crimes podem ser cometidos sem ser observado a legítima defesa. Mas a legítima defesa, necessariamente, não leva ao resultado morte. Entendeu? A legítima defesa, a ideia é você conter a injusta agressão. Não é você matar para conter a injusta agressão. Entendi. Entendeu? Inclusive... Exatamente. Mas eu quero saber se vocês acham que atrapalhou aqui a resposta de alguém. Você acha que atrapalharia? Olha só, dentro do contexto, vamos repetir para ver, a gente ver. Eu vou ler de novo a questão. Preso por tráfico de drogas e organização... Então, está todo mundo vendo aí na tela, né? Vamos participar. Porque essa participação está atingindo o objetivo maior. O objetivo maior é o aprendizado. Esse ponto aqui, se eu quiser, eu tenho poder de cátedra para dizer, eu dou a todo mundo, acabou. Não tem problema nenhum. Mas isso vai gerar aprendizado? Não. Então, o importante é gerar aprendizado, certo? Agora, vamos lá. Vamos ler direitinho para ver se a gente fazer uma coisa justa, né? Justa e correta para todos. Vocês são juristas também, precisam participar. Preso por tráfico de drogas e organização, associação criminosa. Artigo 35 da Lei 11.343/2006. Aqui a gente já sabe que é cabal, isso aí não tem dúvida nenhuma. Clareza solar é plurissubjetivo de condutas paralelas. Perfeito. Associação criminosa, não resta dúvida nenhuma. Eu não tenho nem dúvida sobre isso. Então, primeiro está legal. 12 anos de prisão, porém já foi condenado com trânsito em julgado. Em outro processo, é só para isso aqui para encher a paciência de vocês no dia da prova. Não tem nada a ver. Agora aqui e agora que a prova de regime também é uma circunstância alheia também, porque o mais importante vem aqui agora. Porém, ele cometeu outro delito na prisão. Faltou aqui só homicídio, uma palavrinha, né? Você vê, o direito é um detalhe, né? O direito é detalhe. E, às vezes, se coloca uma prova dessa para justamente não ficar muito fácil, né? Para ficar entendimento. Mas não pode também ficar uma coisa que prejudique, que não tenha uma clareza para prejudicar, né? Evidentemente. E restou... Mas é isso, professor. Eu acho que o que eu falei explica a questão. Porque a legítima defesa, necessariamente, ela não leva o resultado morte. A legítima defesa é só para conter a injusta agressão. Ela não quer dizer que toda a legítima defesa vá levar o resultado morte. Pode ter o sobrevivente, né? A pessoa sobrevivente. Claro, pode haver alguém em legítima defesa conseguiu imobilizar o cara ficou imóvel. Deu uma chave de braço, uma chave de perna, o cara desmaiou. São várias hipóteses. Eu acho que a questão aí é plausível, é possível sim. Agora, depende da interpretação do restante dos colegas. Agora, que fique claro, não tem na legislação dizendo que a legítima defesa, o resultado necessário é morte. Perfeito, é perfeito o raciocínio. Perfeito. Inclusive, aqui no próprio concurso, ele fala pluralidade de envolvidos no ilícito penal. Ele também não está colocando o resultado também, a sua posição foi excelente. Não está colocando o resultado como obrigação também, não. Mas vamos lá, vamos ler de novo,
para a gente... Hoje ele está aqui para matar essa questão. Quer dizer, matar no bom sentido, hein? Pelo amor de Deus, daqui a pouco o professor Martinez é assassino. Não, tenha calma. Então, vamos lá. Porém, ele cometeu outro delito na prisão. Paf. E restou comprovado que o mesmo agiu em legítima defesa. O fato dele cometer um delito em legítima defesa, o colega está certíssimo. Não significa o resultado morte. Ele pode sobreviver. Tá? Mas aventou-se estado de necessidade, isso aqui é só para enrolar. E desejo quer dizer, para confundir você na prova. E desejo de realizar um crime ou outro. Estava bêbado e drogado. Até aí está tudo bem. As perguntas, elas vão de encontro, olha só, um outro raciocínio agora aqui que eu peguei aqui. Peguei aqui na hora esse raciocínio, né? Eu faço a aula, faço tudo de forma espontânea, não tem nada assim programado, matemático, porque o direito penal tem que ser espontâneo, de raciocínio que vai surgindo da sua mente. Aqui nós estamos tratando todos esses pontos, do início, do primeiro, ó gente, ó, até o quarto, nós estamos tratando de se é monossubjetivo ou unissubjetivo e se é plurissubjetivo. Nós estamos tratando dessa situação. A questão remete a isso. No primeiro crime, estaria enquadrado em crime de codelinquência unissubjetiva. Não. Porque, ó, plurissubjetivo. São aqueles que só podem ser praticados por duas ou mais pessoas em concurso, por haver expressa exigência no tipo penal nesse sentido. E aqui a associação criminosa, ela deixa ele como plurissubjetivo. Ou concurso, crime de concurso necessário. Aqui está perfeito. No crime cometido na cadeia, estaria enquadrado em concurso eventual de pessoas. Olha aqui, como eu não digo, veja só o raciocínio, como eu não digo que é um crime que estaria enquadrado como plurissubjetivo no tipo, ó, no tipo não há enquadramento em plurissubjetivo, é um delito. Eu posso aventar a possibilidade de ser um concurso eventual de pessoas. Deu para entender? Uma ou mais pessoas. Até porque ele diz aqui, ó, porém ele cometeu outro delito na prisão. Ele quem? Vamos entender isso aí, gente? Por favor, eu queria que vocês entendessem isso. Ele quem? Uma pessoa. Porque se fosse plural, seria eles. Eu queria que vocês me dissessem se vocês entenderam isso ou não. É muito importante para o aprendizado isso. Ele, pessoa. Uma pessoa. E quando fala uma pessoa, eu estou falando de quê, gente? Estou falando de crime unissubjetivo ou monossubjetivo. Uma pessoa que pode ser também chamado de crime de concurso eventual. Então, o homicídio não faz falta nenhuma aqui, ó. Porque, ó, isso aqui, ó. Estão vendo eu passar o mouse? Ele, ó, gente. Ó, ele. Isso aqui, ó, é essencial. Ele. Direito a detalhe. Ele, ó lá, ó, ele é uma pessoa. Então, eu estou colocando nessa segunda questão, no crime cometido na cadeia, estaria enquadrado em concurso eventual de pessoas. Concurso eventual de pessoas, já vimos aqui com a clareza solar, é unissubjetivo ou monissubjetivo. Então, a palavra homicídio não vai alterar em nada. Porque não tem nada, não interessa se é homicídio ou não. Interessa que aqui nós estamos falando de crime unissubjetivo ou monossubjetivo ou plurissubjetivo. Plurissubjetivo, duas ou mais pessoas, necessariamente no tipo a exigência. Unissubjetivo ou monossubjetivo, uma, duas ou mais pessoas, sem exigência de estar no tipo ou não. E aí nós temos o concurso eventual. Devo entender o ele aqui? O ele aqui, inclusive eu tirei isso aqui agora, estou fazendo a revisão com você. Meu raciocínio é aqui agora. Ele, ó. Então, o homicídio não tem muito interesse aqui. Porque ele é uma pessoa só. E a pergunta é se é crime praticado por duas ou mais pessoas ou por uma. Né? Duas ou mais pessoas obrigatoriamente ou por uma ou mais pessoas eventualmente. Concurso eventual de pessoas. Concurso eventual de pessoas é a mesma coisa de unissubjetivo ou monossubjetivo. Concurso eventual de pessoas é a mesma coisa que unissubjetivo ou monossubjetivo. Pode ter praticado uma pessoa ou duas ou mais. Duas ou mais de forma eventual. Por isso o nome concurso eventual de pessoas. O ele aqui,
O ele aqui matou a questão. E eu matei a questão aqui agora, viu? No meu raciocínio aqui agora. O bom da aula é essa, ele é espontâneo. Diga. Agora, professor, o senhor colocou essa tecla. Só um minutinho, para fechar aqui, ó. No crime cometido na prisão, estaria enquadrado em plurissubjetivo, ó. Ó, erradíssimo. A questão está redondinha, meus amigos. A questão está redondinha. Diga, Coutinho. Professor, o senhor, há 2 aulas passadas, o senhor colocou sobre o subjetivo, projetivo, colocou muito bem, e eu frisei para os meus colegas, certo, que isso ia cair na prova. Eu respondi de acordo com a pergunta inicial que o senhor colocou, certo? Não sei se eu estou errado, certo? Eu coloquei a resposta de acordo com a pergunta do puro subjetivo, subjetivo, certo? E subjetivo, certo? E a delinquência também, que tem uma pergunta sobre delinquência eventual. Tá ok? Não sei se eu estou certo. Beleza. Vamos analisar. De acordo com a pergunta. Certo. Eu quero agora ouvir de vocês, gente. Vamos lá, vamos matar essa questão aqui agora? Vamos matar para ver se todo mundo entendeu. Eu não quero que fique dúvida com ninguém. Vamos lá. Vamos se manifestar? Quer que eu repita? Ou ficou claro o que eu falei? Então, aqui, não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo. E é bom ter a opinião contrária, lógico. Não tem problema nenhum. Só não pode me bater, me ferir, xingar minha mãe, falar mal de mim, isso não pode. Mas se for construtivo, eu estou aqui para ouvir, para a gente debater aqui agora. Se precisar anular a questão, anulo, não tem problema nenhum. Vamos ver esse aluno nosso aqui, que é hipotético. Ó só, ó, ele só acertou uma, ó, tá vendo? Ele vai ter 33,33%. Vocês estão vendo aí? Que vale a pena a prova ter 3 alternativas? Só tivesse uma ou acerta ou erra, ou zera ou nada. E aqui ele teve seu pontinho. Tá? Ele teve seu pontinho. Gente, eu quero saber se vocês entenderam, ficou alguma dúvida, ou se meu pensamento está certo. Eu estou aqui para debater, não tem problema nenhum. Mas eu estou firmemente convicto do que eu estou falando. Veja se eu estou certo aí. Dá uma lidinha de novo aí. Eu acertei quantas, professor Martinez? Tu acertei quantas? Não, você não está vendo sua prova, não. Aqui é outra prova. Aqui é a prova de outra pessoa. Eu vou ver sua prova, fique tranquilo. Você é 10, Coutinho. Você é 10, fique tranquilo. Não se preocupe com nota, não. Fique tranquilo com nota. Vamos ver aqui a questão. Eu quero que nós possamos aproveitar esse momento aqui para a gente ver essa questão. Vamos lá, vou provocar aí para ver. Silvan, o que você tem a dizer dessa questão? Bora. Não fique dormindo não, viu, gente? E eu falando aqui, vocês dormindo, hein? Moisés, o que você achou, Moisés? Eu comentei já, eu falei já. Moisés falou, beleza. A questão é que ela tem múltiplas respostas dentro de um quesito só. Então, ela requer uma atenção, ela requer dedicação sobre ela. E um raciocínio. E a dedicação você já deu aí, o senhor já expôs todo o raciocínio. A questão, ficou esse fato da legítima defesa, né, que é fato. Foi o que eu coloquei. A legítima defesa, o resultado final não é morte. Uma imobilização, como eu já vi, uma imobilização é legítima defesa, uma chave de braço, um desmaio, uma porrada que imobiliza momentaneamente, é legítima defesa. Legítima defesa, o resultado final não é morte, não. O resultado final, morte, é homicídio. Perfeito, perfeito. Gente, vamos lá. Agora vocês entenderam a questão do ele aqui, ó. Porém, ele. Porque não interessa dizer se é homicídio ou se é outro crime. O que interessa aqui é ele. Ele praticou o crime. Ele é um só. E se ele é um só, é unissubjetivo ou monossubjetivo. E a mesma coisa de unissubjetivo ou monossubjetivo significa crime de concurso eventual. É o que está aqui, ó. Então, essa questão não tem o que tirar nem pôr. É o meu entendimento. Se vocês tiverem alguma coisa... Se não entenderam, eu repito de novo. Se não entenderam, eu repito de novo. Vou repetir de novo para não ter dúvida. No primeiro caso, preso por tráfico de drogas e associação criminosa, ele é um crime plurissubjetivo. Por quê? Plurissubjetivo
são aqueles que só podem ser praticados por 2 ou mais pessoas em concurso, por haver expressa exigência do tipo penal nesse sentido. Expressa exigência. A mesma coisa que... E o próprio artigo da lei diz isso. O artigo 35 Perfeito. É exatamente isso. Não é o 33. O 33 é um agente só. O 35 são mais de um. Mais de um agente. Então, seria crime de concurso necessário. Crime de concurso necessário é crime plurissubjetivo. Aí voltamos à classificação mais à frente. Ele é crime plurissubjetivo de condutas paralelas, em que os agentes auxiliam-se mutuamente visando um resultado comum. Um dos exemplos, associação criminosa. Então, esse primeiro crime não tem dúvida nenhuma. No segundo crime, você não pensa mais em crime, não pensa mais em hipótese nenhuma de crime. Ele é uma pessoa. Se é uma pessoa, é crime unissubjetivo ou monossubjetivo, que é a mesma coisa de crime de concurso eventual. Então, essa assertiva aqui está certíssima. Certinho? A segunda, no primeiro crime estaria enquadrado em crime de codelinquência unissubjetiva? Não tem nem sentido. Porque o primeiro é codelinquência, ou concurso de pessoas, ou concurso de agentes, plurissubjetivo. Então, o primeiro está errado. O primeiro estaria certo, e esse terceiro também estaria certo. Então, esse enquadramento aqui estaria simplesmente perfeito. Foi bom a gente aventar essa possibilidade, porque tirou toda e qualquer dúvida dessa questão. Certinho? Então, a questão está perfeita. Eu continuo com ela em observação, mas ela está perfeita. Vamos à 9ª questão, gente. Bora. José Domingues, brasileiro, foi condenado a 23 anos de prisão por crime doloso direto e com requinte de crueldade em regime fechado. Depois, na prisão, descobriu-se que ele era bígamo. Aí já é outro crime. E tinha se casado em 4 estados com mulheres diferentes. Vamos lá, os 4 estados? Vamos anotar. O primeiro estado foi em Pernambuco. A esposa dele não sabia que ele era casado. Olha a importância da esposa saber que ele é casado ou não. A gente vai ver aqui agora. No Rio Grande do Norte, ele, junto com seu irmão, matou a esposa, que não sabia que ele era casado. Ó, não sabia. Vamos botar aqui bem... Esse não sabia vai ser o ponto-chave agora. Ó. Sabia dele... Ela sabia. Nesse caso, ela sabia, tá? Então, sabia. Vamos botar sabia. No primeiro caso, sabia. No segundo caso, matou com seu irmão e a esposa não sabia. Isso vai ser importantíssimo na resposta, tá? A esposa que não sabia que ele era casado. No primeiro caso, ela sabia que ele era casado. Vamos anotando isso aí. No primeiro caso, perdão, o primeiro caso foi em Pernambuco. A esposa dele não sabia. Desculpe, eu vou corrigir aqui agora. No primeiro caso, a esposa não sabia. Espera aí. A esposa não sabia. Marcar que isso vai ser importante. A esposa não sabia. No segundo caso, a esposa dele não sabia no primeiro. No segundo dele, ela sabia. No terceiro, a esposa que não sabia. E no quarto, que sabia. Certo? Esse vai ser o ponto crucial da questão. Ele, no primeiro crime, será codelinquência não eventual? No primeiro crime, será codelinquência não eventual? E aí, gente? Não, porque a esposa dele não sabia. Não eventual. Não eventual. Não, porque a esposa não sabia. Certinho. Então, vamos lá. Nos plurissubjetivos, nós temos as categorias, que a gente já deu em sala de aula. Condutas paralelas, que a gente já viu que auxiliam-se mutuamente. O segundo que vai nos interessar agora são condutas convergentes. E observe que a doutrina diz. Exemplo, crime de bigamia. Ressalvando-se, porém, que só haverá concurso se houver má-fé por parte do cônjuge ainda solteiro. Ou seja, se ele tiver ciência que o parceiro já era casado.
Se ele tiver ciência que já era casado, aí nós vamos ter o concurso. Se ele não tiver ciência, não vamos ter o concurso. Então, no primeiro caso, a esposa dele não sabia. Então, com a delinquência não eventual, ó, não tem nem sentido. Nos segundos crimes, será concurso de agente de condutas paralelas. Ó, tem nada a ver. Todos esses crimes aqui são de condutas convergentes. Não tem nada a ver com paralela. Então, esses dois já cortamos aqui. No terceiro, nos segundos crimes, será com a delinquência de condutas convergentes. No segundo crime, será convergente. Só será plurissubjetivo convergente se ela, gente, tiver ciência. Então, no segundo crime, é o Piauí, ela sabia. Ela tem ciência. Se ela tem ciência, é conduta, codelinquência de conduta convergente, é plurissubjetivo. Certíssimo. Nos segundos crimes, será concurso de pessoas de condutas contrapostas. Contrapostas é rixa. Ó, errado. Errado. Então, nós só temos a 3 certa. Perfeito. Né? Repetindo aqui, ó. No primeiro, a esposa dele não sabia. Então, no primeiro crime, será com a delinquência não eventual. Se ele coloca não eventual, ele está dizendo que é conduta plurissubjetiva. Concurso. E aqui está bem claro. O exemplo de bigamia, ressalvando, porém, que só haverá o concurso se houver má-fé por parte do cônjuge ainda solteiro. Ou seja, se ele tiver ciência de que o parceiro já é casado. Então, só haverá concurso se houver má-fé por parte do cônjuge. Ou seja, se ele sabia. Se ele não sabia, não será. Então, primeiro, ó, a esposa dele não sabia. Então, ó, codelinquência não eventual, que ele está querendo dizer que seria plurissubjetivo. Não é. Está errado. Então, a única assertiva é a 3. Beleza? Agora, vamos lá. Agora o baralho. A primeira já fala que somente a 3 está certa. Então, a 4 e a 1 está certa? Está errado. A 3 está certa? Está errado. A 1 e a 4 está certa? Está errado. Somente a 3. Tá, beleza. E o segundo ponto, ele fala, crimes de bigamia são condutas que são convergentes. Perfeito. Não tem o que tirar nem pôr. Vamos ver se o gabarito está certo? Somente a 3 está certa. Crimes de bigamia são condutas convergentes. Legal, gente? Até aí? Ficou legal? Essa questão não tem nem que tirar nem pôr. Certo, gente? Beleza? Não tem nem que tirar nem pôr. Vamos agora à 10ª e última questão. O caso abaixo é exemplificativo. Pedrinho, serial killer, reconheceu 20 mortes por motivo fútil e torpe, quando matou diversas mulheres na audiência de primeiro grau. Foi julgado e condenado a 30 anos de prisão. Então, ele é um serial killer, reconheceu 20 mortes por motivo fútil e torpe. Certinho? E recorreu para o tribunal. Você, juiz, deve fazer a dosimetria da pena, sabendo que ele já cometeu 2 crimes anteriores e que um deles está em recurso no STJ em Brasília. E o outro, ele perdeu prazo para recorrer e a sentença ficou fixada definitivamente, né? Porém, no recurso do Tribunal de Justiça, o embargador, relator, pediu exame criminológico e laudo de sanidade mental, e ambos deram transtorno de esquizofrenia com o histórico de vida dele, e o laudo ainda aventa que ele cometeu atos sem consciência. Isso é só para confundir vocês na realidade. Diante do caso acima, teremos um caso de codelinquência monossubjetiva. Tô certo, gente? Monossubjetiva? Tá certo. Perfeito. Então, crime, ó. Crime unissubjetivo ou monossubjetivo, praticado por uma só pessoa ou por várias pessoas. Certo? Ele foi um crime porque Pedrinho, serial killer, reconheceu 20 mortes. Homicídio. Falou em homicídio, unissubjetivo, monossubjetivo, concurso eventual. Beleza? Não tem dificuldade nenhuma. Então, primeiro, monossubjetiva está certíssimo. De condutas paralelas e codelinquência plurissubjetiva, ó, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. De condutas convergentes de concurso de agentes plurissubjetivos, pelo amor de Deus, errado.
de concurso necessário de conduta. Quando é que a gente usa o termo concurso necessário de conduta, gente? Para quê? Vamos lá? Todo mundo aí em coro agora. Para os crimes. Para os crimes. Monoobjetivo. Plurissubjetivo. Então, matou aqui, ó. Essa fase aqui está certíssima, só a primeira. Vamos ver o baralho agora? Vamos embaralhar. Então, aqui ele vem. Apenas a primeira está certa? Perfeito. Apenas a quarta está certa? Errado. As questões 2, 3 e 4 estão certas? Erradas. Aqui, cabal. Não tem nem o que discutir. Concurso eventual é o caso? Perfeito. Se é monossubjetivo ou unissubjetivo, é crime de concurso eventual. Concurso de agente de condutas paralelas. Olhe para essa questão para confundir. Concurso de agentes de condutas paralelas são plurissubjetivos. Está certo isso. Concurso de agentes de condutas paralelas são plurissubjetivos. Ele não está dizendo que o nosso caso é esse. Note o enunciado. Concurso de agentes de condutas paralelas são plurissubjetivos. Ele é a afirmação desse ponto. Não está dizendo nada do nosso crime. Então, está perfeitamente correto. Então, nesse caso, nós temos a resposta. Vamos ver se o gabarito está certo? Apenas a 1 está correta. Concurso eventual é o caso. Concurso de agentes de condutas paralelas são plurissubjetivos. Meus amados, meus queridos, a prova está redondinha. Redondinha. E aqueles 2 casos de observação, não acredito que nós possamos realmente fazer nenhum cancelamento, mas vou observar, mas de qualquer maneira só para observação mesmo. A prova está redondinha, redondíssima. Eu gostaria de saber de Vossas Excelências se ficou alguma dúvida que eu possa ajudá-los neste momento. Fale agora ou cale-se para sempre. Então vou falar, professor mais querido do Brasil. Diga, meu querido, certo? E aí, Coutinho? Agora, só quero que o senhor bote minha nota, porque parece que eu tirei 10. Ok? É 10. Obrigado a todos. Bom final de semana a todos meus colegas. Bom final de semana, professor. Obrigado. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida que eu possa ajudar vocês aqui agora? Eu vou deixar essa gravação lá, caso vocês queiram rever. Ficou bem elucidativa aqui essa revisão de prova. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu iria entrar agora numa questão que é uma questão prática, porque o ensino nosso ela tem 3 pilares. O ensino, que a gente está vendo aqui, a pesquisa que eu mandei vocês fazerem, pedi para vocês fazerem vários itens, e vocês vêm pesquisando, e a extensão, que estende aos muros da faculdade, que passa da faculdade. Essa extensão, a gente utiliza atividades complementares. Eu não utilizo, não pode utilizar como nota da 2ª unidade na primeira. Então, eu tenho um trabalho de extensão. Obrigado, Amanda. Eu tenho um trabalho de extensão, que é um laudo prático, que saiu agora, me chegou segunda-feira, foi feito em setembro, de um ex-aluno meu, que eu acompanhei em várias matérias, depois eu fui orientando dele no TCC, e a gente não pode ter nenhuma discriminação, porque ninguém está livre disso, é uma patologia como beleza, uma patologia como psicopatologia como qualquer outra, a pessoa ser dependente, a gente não está livre de ter isso na família, ou a gente mesmo. Ele é dependente químico, está tentando passar no exame da ordem, mas vocês sabem que tem dificuldade, e ele foi pego, beleza, Amanda, um abraço, Jesus abençoe. Ele foi pego com droga na época, saiu um bocão, varela, não sei o quê, ficou alguns dias preso, eu consegui soltar, um caso real, e eu trouxe o laudo para vocês. Já trouxe para as outras turmas. As turmas estão fazendo um grupo só para o laudo, análise do laudo. Se vocês fizerem análise do laudo pericial 8, se vocês forem fazer, anote aí que é o 8. E aí vocês têm, pode ser depois das provas, o final, a entrega desse relatório, mas o estudo é excelente do laudo. Eu vou só mostrar alguns pontinhos aqui do laudo, não vou, já orientado da hora, eu vou deixar, não perca a próxima aula, que a gente vai pegar esse laudo e vai dissecar na prática, porque ele se relaciona com um assunto que é nosso, da nossa matéria, que é medidas de segurança inimputável. Eu estou querendo colocar ele como inimputável, uma medida de segurança, e no caso meu, que eu estou querendo o tratamento ambulatorial. Não quero que ele fique internado compulsoriamente, como Matheus Meira. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou baixar um pouquinho o laudo aqui, só para vocês verem o início do laudo,
E para a semana, não percam a aula, que a gente vai começar com esse laudo. Eu vou aproveitar a aula para a semana, vou dar o laudo prático e vou dar uma teorização mais aprofundada de medidas de segurança. Tá? Eu fiz um trabalho sobre isso aí. Então, eu vou dar esse laudo para vocês. Eu vou ver se eu consigo puxar ele aqui agora. Espera só um minutinho, já estão aí na tela. Só para mostrar a vocês o laudo. E para a semana a gente vai ter esse laudo. Se vocês quiserem fazer o grupo, tem que assinar a declaração de que o processo não corre em segredo de justiça, é um processo aberto, mas tem que assinar um termo de que não vai utilizar, evidentemente, é nosso constituinte, nosso paciente, não tem sentido a gente utilizar isso mostrando a todo mundo, não tem sentido. É uma coisa reservada para... E aí eu posso colocar também que vocês estão fazendo estágio informal e atividades complementares na declaração final do relatório. Posteriormente, vocês poderão até, eu já posso, paralelamente, já dar alguns dados do processo para vocês. Botei provas aqui, peraí. Deixa eu botar laudo aqui. O laudo recente, esse laudo é do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. É o laudo do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. É um laudo muito interessante, porque vocês vão ver a medida de segurança e inimputabilidade na prática, e é bom que vocês vejam na prática aqui, ó. Laudo do exame de sanidade mental, não vamos ler o nome da parte, não interessa. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, Superintendência de Gestão Prisional. Eu vou começar na próxima aula, que ele é grande, ele vem da denúncia, ó. Aí vem o modelo do laudo, que é muito interessante que vocês tenham. Anamnese psiquiátrica, antecedentes médicos, hábitos de vida, antecedentes pessoal e familiar, antecedentes profissionais, exame físico, exame psíquico, e por aí lá vai. Perguntas minhas de defesa, perguntas da magistrada, resposta, conclusão. Me parece que são quatro laudas o trabalho do médico psiquiatra oficial, tem um relator e tem um revisor, e o diretor encaminha depois para a justiça. Eu estou fazendo a petição, evidentemente, para combater os pontos que não são interessantes, e a maioria dos pontos são interessantes para a gente, e reforçando que, no caso dele, por ele estar fazendo o exame da ordem, é um rapaz que está bacharel em direito, eu gostaria que ele pudesse responder num tratamento ambulatorial, já que não há necessidade dele ser internado compulsoriamente, já não oferece periculosidade ao seio social. E vou trazer um aprofundamento da medida de segurança. Esse tópico é um tópico que envolve o nosso programa, a nossa ementa, envolve culpabilidade, tá bom? Vou trazer isso para vocês na próxima aula, e quem quiser fazer o grupo para participar, não é para nota, mas ganha 10 horas de atividades complementares. Vocês terão que ter 300 horas de atividades complementares para concluir o curso no 10º período. Eu já tenho um trabalho de personalidade psicopática que vale 10, e esse aqui, que é prático, que vale 10. Estou trazendo para vocês o que há de melhor. Eu não vou ler todo ele, porque é um laudo longo, já estamos no horário aqui avançado. Hoje nos esforçamos bastante para fazer uma boa revisão da prova, e uma excelente revisão. Agora, desse laudo a gente faz na próxima aula, já lendo o laudo e já dando a matéria sobre medida de segurança mesmo, o que é uma sentença de medida de segurança, aprofundando mais medida de segurança, certinho? Eu acho que a prática é muito importante, acho que ver um laudo desse na prática é muito importante, porque eu chamei uma psicóloga, certa vez, resumindo o caso, né, para não ficar muito longo, e ela foi comigo para avaliar uma criança. E o juiz, o promotor, botamos a toga e ficamos esperando. Só que simplesmente ela foi no toalete e não saiu do toalete. Ela é uma menina estudiosa, fez pós-graduação comigo em psicologia jurídica, você tem ideia. Ela é psicóloga. E não saía. E é psicanalista também. As duas coisas. E não saía. Foi minha colega no curso de psicanálise. E aí o juiz, doutor, tem que ir lá para ver. Eu disse, olha, melhor ir com a serventuária porque um toalete feminino, né? E eu sou masculino. Aí tocamos lá e ela disse que vamos utilizar o jargão correto, desculpem, eu não vou utilizar termos vulgares, mas a gente tem que utilizar às vezes. Ela estava com a caganeira. Sabe o que significa, gente? Ela nunca viu uma prática. E quando foi para a prática, o que aconteceu? Caganeira. Então eu espero que vocês tenham prática, eu procuro fazer o máximo por vocês, e a prática está aqui. Essa prática vai ser excelente, vocês verem o modelo do laudo. Posteriormente, quem ficar no grupo, quem criar o grupo e mandar para mim, e entregar a declaração, vai ter acesso a todos esses laudos.
E eu estou pensando também em dar acesso ao processo, já que o processo é eletrônico. Tá? Eu espero uma sentença positiva de inimputabilidade e de tratamento ambulatorial. Porque inimputabilidade com internação compulsória no HCT, para a gente não interessa, para a defesa. Já que ele foi acusado aqui, ó, vou mostrar rapidamente a acusação para você, apurou-se no inquérito policial, vocês estão vendo aí, né? Que no dia tal, o denunciado estava transportando drogas ilícitas, sendo encontrado no seu veículo 2 Eppendorfs, aí nós vamos estudar os efeitos dessa substância, 2 pedras grandes, 16 pedras de cocaína, 75 pedras de crack. Aí, nesse caso, também vocês vão entrar na questão da lei de drogas, porque, além do artigo 26 do Código Penal, inimputabilidade, tem um artigo também no de drogas que o dependente também é inimputável. Também nós vamos reforçar nesse ponto aqui. Agora, a quantidade é que não ajuda muito, a gente vai ver aqui. Então, eu optei, ao invés de discutir o mérito, se ele é traficante ou não, no caso, às vezes o dependente, você sabe, o traficante manda, consuma com seus coleguinhas, pegue um dinheirinho, né? Ele não seria um traficante no sentido da palavra, né? Sentido real da palavra. Então, aí, no caso, eu optei para não discutir isso, o mérito. Eu vou discutir, já que existe várias internações dele, comprovadamente com a dependência química, eu resolvi trabalhar com a inimputabilidade. Né? E aí nós temos aqui só para vocês verem aqui rápido, eu não vou me aprofundar muito, já foi cansativo hoje, já foi feito muito trabalho, então eu vou mostrar a vocês aqui o médico botou, a gente vai ver na aula que vem. Transtornos mentais e comportamentais por uso de substância psicoativa. Me parece que ele colocou o código F19, 25 ou 26, do CID-10, Código Internacional de Doenças, da OMS, Organização Mundial de Saúde. Mas aí deixa a critério de vocês, a gente vai ver na semana que vem esse laudo. Não percam a aula para a gente poder trabalhar em cima disso aí. Querendo trabalhar também com análise do laudo, seria um relatório, para ganhar suas 10 horas. Eu vou facilitar ao máximo, porque vocês vão estar preocupados na segunda unidade em fazer as provas, passar, evidentemente, que esse relatório possa ser entregue depois de tudo, com toda a calma do mundo, para vocês ganharem suas 10 horas de atividades complementares e desenvolver o trabalho de extensão. Eu quero dizer a vocês também que eu fui agora convidado, estou dando aula de Direito Penal e Inimputabilidade. É uma matéria eletiva, não é uma matéria oficial, por isso fica um pouco mais fraca, né? Porque a matéria oficial você não pode perder, você não tem que repetir, é obrigatório. Eletiva, se você não quiser pegar ela, você pega outra, se você perder ela, você pega outra. Você tem aquele 10 eletivos, só pega 2 ou 3, é o sistema que está lá. Eu peguei no curso de Medicina. Estou gostando muito porque os alunos são muito atentos na questão de penal e inimputabilidade. Porque a gente vai ver que o laudo do médico aqui, psiquiatra, careceu, tem uma carência dele de conhecer um pouquinho do direito. Para ele poder, ele errou um pouquinho no laudo por falta de conhecimento do direito. E eu estou mostrando esse laudo, inclusive meus alunos de medicina estão adorando, amando. E eles têm muito mais preparo para fazer um relatório dentro da área médica, evidentemente. Mas eles têm uma carência na área do direito. Então esse casamento assim é interessante para mim. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham aí um excelente final de semana. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês, gente, aqui agora? Ficou, gente, dúvida? Que eu possa ajudar vocês? Professor? Diga, Regina. A prova vai ser liberada para revisão quando? Eu vou liberar a prova, revisão assim, no caso de vocês mesmo, né? Eu vou ver se consigo liberar agora. Vamos lá, vou aproveitar aqui, que já está aqui. Eu aprendi a liberar, que eu não sabia. A menina me ensinou. Porque a gente faz tanta coisa na cabeça da gente que eu vou corrigir para botar a nota, né, direitinho, mas você quer aquele automático, né? Não é isso? Sim, para revisão. Aquele automático, observe uma coisa, aquele automático, ele vai de 0 a 10. Mas você sabe que eu vou dividir por 2, que é 5, e porque vocês têm 5 dos questionários e outras coisas, né? Tá? Mas você sabendo já disso, não tem problema nenhum. Eu vou liberar aqui agora, eu aprendi, vamos lá. Agora, se não apagar tudo aqui, tomara que não apague tudo. Acho que não. Eu aprendi já, vou botar aqui, ativar. A menina me explicou de manhã. Aí fica fácil. Porque esse Avai eu já domino. Mas você sabe, o negócio de informática é morrendo aprendendo, né? Porque cada hora tem uma coisa. E eu trabalho com vários sistemas. Trabalho no sistema da rádio, trabalho no sistema
da OAB, trabalha com o sistema do tribunal de não sei o quê, tribunal não sei o quê, é tanta coisa, você fica louco. Mas vamos lá. Vamos, prova, né? Cadê a prova? Prova. Aí vamos editar. Aí você já vai me checar se já tá lá, viu? Depois que eu botar aqui agora, peraí. Aí ela me ensinou aqui. Porque eu não fiz porque eu não sabia realmente. Opções de revisão, ó. Aí as opções de revisão. No caso, o nosso é depois do fechamento do questionário. Tentativa, acertos, notas, feedback específico, feedback geral, resposta correta, feedback final. Botei tudo. Tudo. Professor desse merece um presente, merece não? Dia 15. Merece um presente, sabe o quê? Um carro novo no final do ano. Você já, ó, professor, pode pegar na concessionária tal, já está em seu nome lá, nós compramos para o senhor. Carro novo, daquele grandão, bonitão. Como é? Land Rover, né? 650 mil. Que o pessoal dava aí de presente uns aos outros aí. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não falei nada, pelo amor de Deus. Eu não falo nada. Veja aí, meu amor, já está a prova lá. Já está a prova liberada. Veja aí. A revisão. Veja se está liberada. Sabendo que aí é de 0 a 10. Eu vou dividir por 2 ainda, tá? Veja se está liberada aí. Alguém vê para mim aí, por favor, gente? Tá liberado, sim. Tá liberado? Então pronto, a revisão tá liberada para vocês. Land Rover no final do ano. Não. Tá liberada, Regina? Hein? Tá liberada? A revisão tá, mas a nota não, aqui. Sim, mas ela pediu por partes. Ela pediu a revisão. Não é isso, Regina? Você pediu a revisão, não foi? Então a revisão tá liberada. A nota quem vai lançar sou eu depois. Ah, na revisão já tem uma nota parcial também, né? Tem uma nota parcial. Eu já liberei aqui tudo. Tá liberado o sistema todo. Tá bom, gente? Então, desejo a vocês um excelente final de semana. Tem dúvida aí, alguma coisa? Tem alguém com dúvida aí, gente? Fale agora, caso para sempre. Bom, a revisão tá aí. Qualquer coisa você me manda no privado, que eu vejo direitinho. Mas eu já liberei tudo. Então, tem a revisão automática do sistema, que é de 0 a 10, você sabe que eu vou dividir por 2, e deve ter uma nota parcial aí do próprio sistema, que não é a minha. Eu vou lançar, aproveitar o feriadão, para ter um trabalho aí de lançar todas essas notas aí, se Deus quiser, até para a semana no Sagres, tudo direitinho, certo? Desejo a vocês um excelente final de semana, excelente feriadão. Ficou alguma dúvida que eu possa ajudar? Não, né? Ficou, gente? Fala agora ou cala-se para sempre. Certinho, Moisés? Tranquilo, professor, tranquilo, Então, tá tranquilo. Desejo a vocês aí um excelente final de semana, excelente feriadão, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe. Não esqueçam que a pandemia não acabou. Então, se cuidem, porque eu quero vocês com saúde até o final do ano, porque essa doença é terrível. E não acreditem em pessoas que não usam máscara e que ficam aí andando dizendo que não tem pandemia, tá bom? Qualquer semelhança é mera coincidência. Desejo um excelente final de semana para vocês e um excelente feriadão. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe. Qualquer coisa, me manda no privado, que é mais fácil, eu respondo. Tá bom, gente? Um abração. Até para a semana, se o nosso Senhor Jesus Cristo permitir, ele assim vai permitir. Grande abraço.